Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje está iniciando uma semana onde teremos jogo do Fluminense. Vai ter jogo amanhã da Seleção Brasileira, ainda é a data FIFA, mas o Fluminense volta a jogar quinta-feira às 21h30 no Maracanã, com a transmissão exclusiva do Amazon Prime. Eu vi isso ainda agora no Explosão Tricolor, que eu sou seguidor e que segue também meu canal. Inclusive, eu estava vendo que aqui com eles, aqui, na próxima quinta-feira, 16 de outubro, né, às 21h30, o Fluminense vai enfrentar o Juventude Maracanã em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2025, da Série A. Tricolor das Laranjeiras está com 38 pontos, mas com um jogo a menos. Sendo assim, a equipe comandada por Luiz Zubeldia, né, só tem um pensamento: vencer para encostar ainda mais na zona de classificação para a Libertadores, né? Enquanto o Juventude é o penúltimo colocado da Libertadores, corre desesperado para tentar melhorar sua posição e tentar sair da zona de rebaixamento. Aqui tem ainda, aqui eu peguei também no Explosão Tricolor, agenda tricolor. Fluminense e Juventude, 16/10, 21h30 no Maracanã. É o jogo de quinta-feira agora, com a transmissão do Prime Video. Vasco Fluminense, 20/10, às 19h30 no Maracanã. Fluminense Internacional, 25/10, às 21h30 no Maracanã. Fluminense Ceará, 29/10, às 20 horas no Maracanã. Ceará e Fluminense, 2/11, às 16 horas na Arena Castelão. Fluminense e Mirassol, 6/11, às 19h30 no Maracanã. O jogo que nós perdemos para o Mirassol foi um jogo atrasado, né? E Ceará e Fluminense, 2/11, às 16 horas na Arena Castelão. Fluminense e Mirassol, 6/11, às 19h30 no Maracanã. Cruzeiro e Fluminense, 9/11, às 16 horas no Mineirão. Aqui, também estava vendo aqui no Explosão Tricolor. Deixa eu ver aqui. Estava aqui. Veja a arrecadação, postagem. Tinha visto aqui, mas não estou achando agora no momento. É isso mesmo. Então o Fluminense vai fazer treinos durante a semana, né? O Luiz Zubeldia, agora eu falei o nome certo, Luiz Zubeldia. Tem vários treinos até quarta-feira para testar alguns jogadores que ele não estava tendo tempo para testar, como o Riquelme Felipe, o Lavega, o Lescano e alguns outros que estão lá parados. Ele vai poder fazer teste para ver se tem condições de jogar. Eu não sei se o Serra vai ter condições de jogar, porque ele vai ter o jogo pela
pela seleção da Colômbia. Aí eu não sei se vai dar tempo de chegar, se ele vai chegar bem ou não, para ter tempo de jogar contra o Juventude. Acredito que até dê tempo para chegar, mas deve chegar cansado. Não sei se contra o Juventude há necessidade de colocar o Serna. Eu acho melhor poupar, que ele tem jogado praticamente todos os jogos e está lá jogando pela seleção da Colômbia também. É melhor dar uma folga a ele. Poderia testar o Riquelme Felipe, ou então do lado, ou então o Lavega do outro. Aí, se botar o Lavega do lado esquerdo, pode botar o Canóbio do lado direito. Se botar o Riquelme Felipe do lado direito, pode botar o Canóbio do lado esquerdo. E teria a oportunidade de testar também, de repente, o Serna, né? O Serna não, o lateral esquerdo, cara. Confundo com o Serna. Porque ele estava mal, mas o René também não tem jogado bem, então poderia colocar o Fuentes nessa partida contra o Juventude. É um bom jogo para ver como é que está o Fuentes, para jogar no lugar do René, para ver como é que ele se encaixa nesse esquema de jogo do Zubeldia. Então eu acho que, dependendo dos treinos, o Fluminense poderia fazer até uma escalação. Na minha opinião, o Luiz Zubeldia poderia escalar Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva. Acho que dá para jogar, que ele estava descansando, né? Thiago Silva, Freitas e o Fuentes. No meio, Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta. Riquelme Felipe, no caso, o John Kennedy e o Canóbio, ou então até o Lavega, para testar um pouco. Mas botar o Canóbio. Aí no segundo tempo, dependendo de como tivesse o jogo, poderia tirar o Riquelme Felipe, botar o Lavega um pouco, tirar o Lúcio Acosta e botar o Lescano para jogar um pouco também. Ou então ver se o Ganso já tiver plena condição, também botar para jogar um pouco, para ver como é que está. Que acredito que, do jeito que está o Juventude, no intervalo do jogo, o Fluminense esteja ganhando pelo menos uma diferença de 2 gols. Aí daria para fazer alguns testes, acredito eu. Mas vamos ver os treinamentos dessa semana até quarta-feira, como é que o Zubeldia vai fazer, qual a escalação que ele deve colocar para começar, se ele vai querer testar algum jogador, se ele vai querer ir com o time principal já para matar o jogo, para subir a pontuação, para ficar mais perto da zona de classificação para a Libertadores. Vamos ver qual o pensamento dele, mas nos treinamentos dessa semana e da semana passada, que teve tirando a folga, acho que foi domingo, ele está tendo como testar. Dessa vez ele está tendo como testar os jogadores que estavam lá só treinando. Antes não. Antes ele realmente estava com jogo corrido, como dizia o Renato, jogando de 3 em 3 dias, então não dava para testar. Mas nesse período agora de data FIFA, ele teve como testar esses jogadores e ver se tem condições de jogar ou não pelo Fluminense. Um jogador que eu acho que tem que esperar um bom tempo, né, para ele poder se adaptar ao futebol brasileiro, que eu acho que ele está muito nervoso. Ele não é ruim de bola, eu acho que ele está muito nervoso. É o Moreno, o Sante Moreno. Você vê que a bola parece que está mordendo o pé dele. Ele está muito nervoso, ainda não está adaptado. Se ele foi contratado, não é mau jogador. Agora ele tem que se adaptar realmente ao futebol brasileiro, para evitar de críticas como já tem sido cometida contra ele. A gente não pode criticar o jogador sem dar um tempo de adaptação para ele. Mesma coisa é o jogador que sobe da base. Tem que ter uma adaptação, alguns jogos. Os jogadores novos que o Fluminense está contratando,
eles vão sentir, como os jogadores da base que sobem também, eles vão jogar bem alguns jogos e mal outros jogos. Então tem que ter um período de adaptação, ainda mais porque eles vêm de outros países, né? O da base também está subindo do sub-17, nem pelo sub-20 eles passaram. Então tem que ter uma calma, paciência com eles, para eles terem uma adaptação boa para poder dar frutos, né? Você vê o Martinelli, o André, vários jogadores que subiram. E ver esses meninos, a gente viu o sub-17, como eles jogaram bem. E o scout do Fluminense não ia atrás de um jogador pereba, né? Então eles sabem que os caras rendem bem. Só que tem que ter uma adaptação e não vale a pena queimar o jogador de uma vez. Tem que deixar ele treinando e entrando aos poucos para melhorar. Isso aí é ansiedade. Ansiedade e adaptação faz a bola queimar o pé do jogador. Eu já tive idade de moleque, já brinquei, quando entrava em alguma partida importante assim de algum torneio, nem sabia que sabia jogar bola também, apesar de eu nunca ter sido bom, mas às vezes corria e fazia meus golzinhos. Mas o jogador profissional é diferente, tem a pressão da torcida, tem muita coisa que às vezes está longe da família, a adaptação a outro país é muito difícil. Então tem jogador que chega e não sente, né? Como o Lúcio Acosta. Mas já é um jogador experiente, já jogou em vários lugares. Então vamos ver como é que vai ser a escalação do Luiz Ubeldia para ver como é que o Fluminense vai jogar, para os jogadores irem jogando aos poucos, para se adaptarem e não serem queimados. Né? Agora, vamos ver que hoje ainda é segunda, tem segunda, terça e quarta de treinamento para escolher o time e o grupo que vai para o banco, né? A relação que vai para o jogo, para depois ver qual é o time titular que vai jogar. Né? Vamos aguardar, lá para quarta-feira deve ter alguma coisa já, ou então na quinta, às 2 horas antes do jogo, né? O jogo é às 9h30. Então, lá para as 7h30, de repente, deve ter a relação, pelo menos o time quase todo, né? Agora vamos chegar a outra parte, né? Que isso aí é só aguardando mesmo para ver. Vamos ver a outra parte que eu antigamente fazia no início e agora estou fazendo no final. Como todos vocês sabem, eu fiz o canal Sênior Flu com a cara e coragem, que eu não sei fazer quase nada de internet, inclusive eu queria poder botar o Pixel rolando aí embaixo para não precisar ficar falando toda hora, e ainda não sei, tenho certeza que alguém ainda vai me ensinar, mas aí tem muita gente inscrita. Eu fiquei uma semana aí parado, porque por causa do meu mal de Parkinson apertei o vídeo errado, aí fiquei suspenso por uma semana, mas estou de volta, graças a Deus, com mais vontade do que antes ainda. Então, porque isso me faz bem, isso me ajuda a fugir de uma depressão, por causa das doenças, por causa dos problemas. Então, já que tem várias pessoas inscritas, né? E, inclusive tem uma pessoa de Portugal e 2 dos Estados Unidos, tem muito mais gente inscrito, muito mais gente que assiste meu canal, certo? Então eu queria pedir aos senhores que estiverem assistindo o canal para se inscreverem, dar o like e compartilhar o canal. E dar o rap também, né? Para pontuar melhor o canal. Assim vocês vão estar ajudando o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E o segundo, se vocês puderem colaborar com o canal, eu tenho 2 Pix, todos 2 do Banco PicPay, para poder ajudar o canal, para a gente poder crescer, melhorar o canal da gente, comprando algumas coisas para melhorar. Os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Quem puder colaborar com o canal, qualquer valor que seja, eu agradeço desde já.
E Deus ilumine o caminho de todos que querem colaborar ou não com o canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.